Eu trabalhava entregando pizzas no ano de 2013. Eu estava trabalhando numa certa noite até tarde, e então fui fazer, provavelmente, a viagem mais longa que já fiz para entregar uma pizza. Era um percurso de 20 minutos de carro, mas eles tinham pedido 4 pizzas grandes, então achei que era uma festa e que eu receberia uma boa gorjeta. Mas a casa ficava numa área rural, e navegar pelas estradas de terra à noite sempre foi irritante. Eu cheguei no endereço, e então pude ver uma casa velha e esquisita, literalmente no meio do mato, sem carros estacionados e sem luzes acesas. Eu estacionei o carro e liguei para o meu chefe, pedindo que ele me confirmasse o endereço para garantir que eu tinha digitado o lugar certo no GPS. Eu pude perceber que ele estava de mau humor. Ele me disse para, pelo menos, dar uma batida na porta e verificar se tinha alguém. Meu chefe sempre ficava bravo quando devolvíamos uma pizza, então eu estava com medo do que ele faria se eu devolvesse 4 pizzas inteiras. Eu estava muito nervoso, mas eu saí do carro mesmo assim e me forcei a andar até a porta da casa. Não havia campainha, então eu bati com força na porta. Eu não ouvi nada, e para falar a verdade, eu não esperava ouvir nada mesmo. Eu fiquei extremamente desapontado, porque eu sabia que aquilo tinha sido uma grande perda de tempo e de gasolina. Bem frustrado, eu bati mais uma vez bem forte. De repente, eu comecei a ouvir um barulho estranho de movimentação que vinha de dentro da casa. Eu bati novamente e gritei que eu era o entregador de pizza, mas agora só havia silêncio. Depois de ouvir aquele barulho, eu estava me sentindo mais desconfortável do que antes. Eu estava preparado para voltar para o meu carro, mas antes que eu pudesse virar as costas, eu notei algo na janela. Havia uma pessoa na janela, e ela estava olhando para fora. Eu não sabia dizer se era um homem ou uma mulher, já que a única coisa que eu podia ver direito eram os olhos. Os olhos pareciam estar mais abertos do que eu achava ser possível, olhando fixamente para mim. Aquilo me assustou o suficiente para que eu soltasse as pizzas no chão e para que eu voltasse correndo para o carro. Eu pulei para dentro do carro e comecei a girar a chave. Para aumentar mais ainda o meu pânico, o motor do carro não estava pegando de primeira. Foi somente na terceira vez que eu girei a chave que o motor finalmente ligou. Eu acelerei rapidamente na direção da estrada de terra, mas eu podia sentir o carro balançando e tremendo. Algo não estava certo. Eu não tinha conseguido me afastar muito, até que eu comecei a ouvir um som de arranhado vindo do lado de fora. Havia tanta resistência que eu não conseguia mais dirigir. O carro parou. Eu saí do carro para verificar o que diabos estava acontecendo. Assim que eu olhei para o meu carro, eu senti um arrepio no meu corpo todo e meu coração começou a bater mais forte. Meus pneus haviam sido cortados e estavam completamente vazios, com as rodas expostas. Não apenas os pneus da frente, todos os 4 pneus tinham sido cortados. Eu cheguei à conclusão de que alguém tinha feito isso enquanto eu batia na porta daquela casa. Em vez de sair correndo, eu decidi voltar para o carro e trancar as portas. Eu ainda estava tão perto daquela casa que eu ainda consegui enxergar o formato dela atrás das árvores. Desesperadamente, eu peguei o celular e liguei para a polícia. Eu contei tudo para a policial que me atendeu e ela me disse que 2 viaturas estavam perto do meu local e que eu precisava ficar escondido. Eu perguntei para ela se era aconselhável ficar no carro ou fugir, e ela me disse que seria melhor ficar no carro com a porta trancada. Ela pediu para que eu permanecesse na linha com ela até que os policiais chegassem. Todo o meu corpo estava tremendo. Em todas as direções, não havia nada além de uma floresta escura e aparentemente interminável. Eu sabia que levaria uma eternidade para que os policiais chegassem lá. Eu não me sentia seguro naquele carro, já que eu sabia que a pessoa que tinha cortado meus pneus não estava longe. A próxima parte é o que me destruiu completamente. O que aconteceu em seguida ainda me abala até os dias de hoje, e eu sinceramente espero que ninguém jamais tenha que passar por esse tipo de medo.
Eu estava observando as janelas, me certificando de que não havia ninguém do lado de fora. Eu olhei no espelho retrovisor e lá estava aquela mesma pessoa, a mesma pessoa que eu tinha visto na janela. Seus olhos estavam ainda mais abertos do que antes. Agora a pessoa estava iluminada pela luz fraca do meu carro e eu podia ver que era uma mulher. Eu podia ver um sorriso começando a se formar no seu rosto, de orelha a orelha. Eu abri a minha porta desesperadamente e corri para dentro da floresta, sem me importar com o barulho que eu estava fazendo. E corri até ficar sem fôlego, o que não levou muito tempo, e me escondi atrás de um tronco gigante no chão. Eu estava respirando alto, então tampei a boca com a mão, enquanto eu esperei pelo que parecia ser uma eternidade, até que eu finalmente escutei o barulho de sirenes na distância. Eu reuni toda a minha força e corri de volta na direção da estrada de terra. Eventualmente, as luzes vermelhas e azuis apareceram na minha vista, e eu nunca tinha me sentido mais aliviado na minha vida. Eles estavam estacionados na frente do meu carro, investigando com lanternas. Eu corri na direção deles, gritando igual um lunático, pedindo para eles me ajudarem. Eu caí no chão e comecei a engasgar, quase vomitando de tanto correr. Eles me levantaram e começaram a me fazer perguntas. Então eu expliquei tudo da melhor maneira possível. Uma das viaturas foi até a casa e os policiais começaram a vasculhar. Eles voltaram sem nada, exceto por alguns objetos afiados. Aparentemente, esses foram os objetos usados para cortar meus pneus. Ao analisar a história que eu tinha contado, os policiais disseram que eu provavelmente tinha sido perseguido por algum tipo de casal doente e problemático. Eles acham que deve ter sido o homem do casal que cortou os meus pneus. Infelizmente, até onde eu sei, eles nunca foram achados, e isso me mata de agonia até hoje. Eu pedi demissão no dia seguinte e passei a trabalhar em um supermercado. Aquela visão aterrorizante da mulher atrás do meu carro é algo que eu nunca vou esquecer. Eu costumava passear com meu cachorro no meu bairro todas as noites depois do jantar. Nunca acontecia nada de interessante nesses passeios. Eu basicamente só dava uma volta pelo quarteirão e voltava direto para casa. Para contextualizar, eu sou uma mulher de 20 e poucos anos e eu moro em um bairro de classe média. A minha cidade é considerada muito segura, com baixa taxa de criminalidade. E eu nunca me senti insegura nos 15 anos que moro aqui, com exceção de uma certa noite. Eram umas 7:30 da noite e eu tinha acabado de chegar em casa. Eu jantei rapidamente, comendo as sobras do almoço que eu tinha deixado no congelador. Então preparei meu cachorro para o passeio noturno. Era inverno, então o dia já tinha ficado escuro mais cedo, mas as ruas e as calçadas do meu bairro eram bem iluminadas. Enquanto eu caminhava, eu virei a esquina e passei a caminhar ao longo de uma rua que ficava bem ao lado de um parque. Esse era o trajeto que eu sempre pegava, pois ele fazia um belo círculo de volta para minha casa e levava cerca de 15 minutos. Era uma noite silenciosa, o que não era incomum durante o inverno da minha cidade. Durante o passeio, eu parei de andar e fiquei parada na calçada cheia de neve, observando meu cachorro farejar uma árvore, e então comecei a observar o parque. Foi nesse momento que eu pude notar um carro estacionado na minha frente, a uns 100 metros de distância. O carro estava encostado bem na lateral da rua, perto da calçada onde eu estava. Todos os faróis do carro estavam apagados, mas a luz interna estava acesa e eu podia ver alguém se mexendo na parte da frente do carro. Eu tentei olhar discretamente para o carro, tentando não deixar óbvio que eu estava olhando, mas eu realmente estava curiosa e queria saber o que a pessoa fazia ali. O carro não estava perto de nenhuma casa e o dia já estava escuro e frio, então era difícil entender por qual razão a pessoa estava ali parada. Eu ainda não estava preocupada, apenas incerta. Eu puxei a coleira do meu cachorro e voltei a caminhar. Quando me aproximei do carro, eu vi que aquela pessoa era um homem e ele parecia estar procurando alguma coisa. Ele estava freneticamente procurando alguma coisa no porta-luvas. Eu ainda estava meio que olhando
e meio que desviando o olhar, tentando não ser notada, quando o homem de repente olhou para o lado e fez contato visual comigo. Minha primeira reação foi desviar o olhar, mas então eu olhei de volta. Naquele momento, eu estava a apenas uns 15 metros de distância do carro. Então o homem acenou para mim de forma amigável e baixou o vidro do carro. "Com licença, você poderia me ajudar?" Ele gritou pela janela. O homem parecia ter a minha idade e parecia ser um cara normal. Eu perguntei o que ele precisava e ele basicamente disse que tinha algo de errado com o carro dele e disse que o carro não se movia. Naquele momento, o homem começou a usar muitas palavras técnicas relacionadas a carros e eu não estava entendendo nada. De qualquer maneira, eu não podia ajudá-lo. "Me desculpe, mas eu não posso te ajudar com isso", eu respondi, puxando meu cachorro e começando a caminhar novamente. Depois de andar alguns metros, eu ouvi o som do vidro do carro subindo, então eu escutei o motor do carro sendo ligado, e alguns segundos depois, ouvi o carro se afastando. Eu me virei e vi o homem dirigindo seu pequeno carro pela rua como se nada estivesse errado. Ver aquela cena fez eu me sentir enjoada, afinal, o homem tinha mentido sobre o carro estar estragado. Depois de alguns segundos daquele choque inicial, já um pouco nervosa, eu me virei e comecei a caminhar um pouco mais rápido. Eu estava a 10 minutos da minha casa e a minha mente estava a mil, pensando sobre como era perturbador ver aquele homem dirigir normalmente, logo depois de falar que seu carro não funcionava. Eu permaneci mais 5 minutos naquela calçada, até chegar na parte final do meu trajeto. A parte final do meu trajeto é um caminho que passa atrás de algumas casas, e então o caminho me leva até a parte de trás de um bairro, que fica bem perto da minha casa. Essa era a parte mais escura e isolada do meu trajeto. Quando eu cheguei nessa parte, eu andei ainda mais rápido, para tentar sair dali o mais rápido possível. Porém, quando eu estava percorrendo essa parte mais escura do trajeto, lá na minha frente, bem na rua escura que fica no fim do caminho, eu pude ver o mesmo carro de antes. Eu só podia ver a parte da frente do carro, mas claramente era o mesmo carro de antes. Parecia que ele estava estacionado de alguma maneira estratégica, tentando não ser visto. Com meu coração quase saindo pela boca, eu me virei abruptamente, puxando bem forte a coleira do meu cachorro, e então comecei a correr na outra direção, de volta para o caminho de onde eu tinha vindo. Quando voltamos para o parque, eu virei em outra rua e peguei um caminho alternativo para minha casa. Esse era um caminho bem mais longo, porém era mais iluminado e passava bem perto de várias casas. Felizmente, parecia que o homem não conseguia mais me encontrar. Meu coração ainda estava acelerado quando cheguei em casa. Porém, assim que eu cheguei, eu imediatamente liguei para a polícia para denunciar aquele homem. Infelizmente, eu me toquei que eu não tinha notado a placa do carro. O pior é que algumas noites depois, eu vi aquele mesmo carro estacionado perto do meu trajeto de caminhada. Mas, dessa vez, todas as luzes estavam completamente apagadas. Assim que eu vi aquele carro, eu chamei a polícia. A polícia chegou e investigou o carro. Porém, ao investigar, eles descobriram que ninguém estava dentro. Verificando o número da placa, a polícia descobriu que aquele era um carro roubado. Eu passei mal ao descobrir que aquele carro era roubado. Afinal, isso me confirmou que aquele homem era perigoso. É uma loucura pensar que eu sempre me senti segura morando em um bairro igual aquele. E mesmo assim, algo terrível quase aconteceu comigo. Às vezes eu fico imaginando o que era aquilo que o homem estava procurando freneticamente no porta-luva do carro. Eu nunca vou saber com certeza o que aquele homem queria naquela noite. E eu nunca quero descobrir. Essa história aconteceu quando eu era uma criança, aos 13 anos. Eu morava com a minha família em uma casa de 2 andares. Meu quarto ficava no primeiro andar. O dinheiro da minha família era apertado e minha mãe cuidava sozinha de 4 filhos. Eu era o filho mais novo, então eu ficava com o menor quarto. Meu quarto ficava ao lado da sala de estar e ele era um pequeno quarto quadrado com piso de madeira. Havia 2 grandes aberturas de ventilação no chão, em cantos opostos do quarto,
e também 2 aberturas de ventilação no teto. Minha cama ocupava metade do quarto. Como eu disse, era um quarto muito pequeno. Em uma certa noite, eu estava fazendo meu dever de casa na cama, já que eu não tinha uma mesa no quarto, quando de repente eu ouvi uma risada de criança. Eu saí do meu quarto para olhar ao redor da sala de estar e ao redor da cozinha para ver se algum dos meus irmãos estava lá. Mas todo mundo parecia estar no andar de cima. Geralmente, nessas histórias, as pessoas dizem que simplesmente imaginaram essas coisas, mas isso é estúpido. Eu definitivamente ouvi aquela risada. Ela foi muito alta e real para eu ter só imaginado. Eu continuei com a minha lição de casa, mas eu estava bem atento para escutar qualquer outro barulho suspeito. Eventualmente se passou tempo suficiente para que eu pudesse esquecer a risada. De fato, parecia que eu tinha superado aquele susto. Então, de repente, eu ouvi a risada novamente. Dessa vez, ela durou mais tempo e não parecia estar vindo de fora do meu quarto. Eu até pensei que um dos meus irmãos estivesse se escondendo de mim dentro do quarto. Então eu segui o som da risada até o canto do meu quarto. Eu olhei para baixo, na direção do duto de ar que ficava no chão, e percebi que a risada vinha lá de dentro da abertura de ventilação. Eu me ajoelhei e coloquei o ouvido bem perto da saída de ar, mas não ouvi mais nenhuma risada. Por alguns segundos, houve um silêncio total. E então eu afastei meu ouvido e coloquei meus olhos bem perto da saída de ar para que eu enxergasse lá dentro. Demorou alguns segundos para que eu pudesse perceber que havia 2 olhos lá dentro, olhando diretamente para mim. Eu gritei igual uma garota e chamei a minha mãe aos berros. Momentos depois, ela entrou correndo no meu quarto, mas, convenientemente, o barulho de risada tinha sumido e os olhos não estavam mais lá. Eu pensei que eu podia estar enlouquecendo por causa da falta de sono, mas eu me recusei a dormir naquele quarto naquela noite. Então minha mãe me deixou dormir no quarto dela naquela noite. Isso continuou por uma semana, na verdade, antes que ela me obrigasse a dormir no meu próprio quarto novamente. Incrivelmente, eu passei os próximos 4 anos naquele mesmo quarto antes de nos mudarmos daquela casa. Porém, nada de paranormal aconteceu comigo desde aquela noite.